Olá a todos! Começando agora mais um do nosso momento devocional e eu quero convidá-los para a leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 5, do primeiro verso até o verso de número 4, que diz assim: Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdode. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdode no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e colocaram-no no seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficara apenas o tronco. Como eu já disse anteriormente, aconteceu que numa batalha contra os israelitas, os filisteus venceram. Os israelitas, num último intento de tentar recuperar a batalha, de tentar alcançar a vitória, eles levaram a Arca da Aliança para o campo de batalha, o que resultou na captura da Arca da Aliança, o que para Israel foi uma grande humilhação. Os filisteus, naquele momento, eles tinham entendido que não apenas eles prosperaram contra o povo de Israel, não apenas eles superaram o seu exército, mas arrogantemente eles pensaram que tinham superado o Deus de Israel. E como de costume, naquela época, de levar os artigos religiosos, as relíquias que eram conquistadas em batalhas para os seus próprios templos, assim eles o fizeram. E levaram a Arca da Aliança no templo de Dagon, uma divindade pagã que era figurada numa espécie de humanoide de humano e peixe, e tinha uma grande estátua em seu templo. E assim eles deixaram a arca lá. No dia seguinte, a estátua estava caída diante da arca da aliança de Israel. Eles levantaram a estátua, colocaram no seu lugar, atribuíram aquilo a qualquer eventualidade, de repente um vento, talvez, mas no dia seguinte, de novo a estátua estava caída perante a arca, com os braços e a cabeça quebrados, restando apenas o tronco perante a arca. O que os filisteus jamais puderam entender? Que era impossível derrotar o Deus de Israel. Que aquilo que aconteceu no campo de batalha foi uma permissão do próprio Deus, mas que jamais nenhuma força, nem qualquer intento humano, nem qualquer filosofia, nem qualquer ficção poderá superar o poder do Deus vivo e do Deus verdadeiro. E assim eles achando que quem lhes deu a vitória, que quem abençoava realmente o povo era a figura de Dagon, eles se viram humilhados perante a arca que simbolizava a presença do Deus verdadeiro. E é claro que esse aqui é um texto vimente para combater a idolatria, para combater esse pecado que nos leva a nos curvarmos perante pedra, barro, ouro ou qualquer outros ídolos assim, mas muito mais perigosos do que ídolos materiais, do que ídolos que nós mesmos confeccionamos com as nossas mãos, são aqueles ídolos que nós fazemos em nossos corações. São aqueles ídolos que nós erguemos dentro de nós, aquelas desculpas, ou aqueles hobbies, ou aqueles relacionamentos, ou aqueles entendimentos que nós colocamos dentro de nós como superiores a Deus. Aquilo que nós acreditamos ser mais valioso que Deus, a qual nós empenhamos mais tempo, a qual nós dedicamos mais da nossa convicção, do nosso amor, nos empenhamos mais, e colocando o temor de Deus e colocando uma vida de santidade perante Deus como segundo plano. E isso é inadmissível. E é verdade que quantas vezes Deus humilha esses ídolos, Deus mostra a sua vulnerabilidade diante de nós. Quantas vezes nós vemos esses ídolos prostrados perante Deus, com mãos e cabeças quebrados, mas nós insistimos em levantá-los. Nós insistimos em querer colocá-los no seu lugar, assim como os adoradores de Dagon. Depositaram falsamente a sua esperança em um pedaço de pedra que nada podia fazer por eles. E quantas vezes
mesmo Deus mostrando claramente o seu poder, a sua benevolência, nos livrando das situações mais terríveis, mostrando que todo cuidado, toda provisão da nossa vida provém dele, ainda assim nós queremos dar atenção, nós queremos levantar ídolos inúteis, que nós mesmos forjamos, que nós mesmos levantamos. Sendo assim, que o nosso temor e a nossa reverência esteja voltada para o Deus verdadeiro, que os nossos olhos estejam sempre para o céu, cultuando a quem verdadeiramente merece o nosso culto, a nossa adoração. Não deixemos que nada tome o lugar que Deus deve ocupar em nossas vidas, a prioridade que Ele deve sempre ter em nossos corações. Que o Senhor, o nosso Deus, seja entronizado todos os dias, não apenas no momento de crise, não apenas no momento de alarde, porque todos estão em pânico, então todos estão clamando a Deus, mas que Deus seja vivo, que Deus seja glorificado em nossas vidas todos os dias. Que assim nós possamos viver de maneira para honrá-lo e glorificá-lo. Não deixemos nada nem ninguém tomar o lugar que é exclusivamente dele. Deus o abençoe.